Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o livro A Revolução Russa de George Orwell, ou melhor dizendo, de Eric Arthur Blair. Esse livro é uma alegoria à Revolução Russa que está na nossa história e que a gente já estudou no ensino médio ou no fundamental, para quem teve a chance, é claro. Esse livro é estilo fábula, então ele é bem simples e bem tranquilo a sua leitura. Foi meio que escrito para uma visão infantil, para você poder ter uma leitura tranquila e compreender tudo o que está se passando. O meu caso, que é da editora Vitrola, ele tem 140 páginas, então cerca de uma semana eu li tudo, além de ser um livro muito envolvente. E assim, você fica com ódio em algumas falas de alguns personagens, dá vontade de você parar e socar alguém. Mas assim, essa é a ideia, é a imersão do livro, certo? Muito bem, como eu comentei, ele é uma alegoria à Revolução Russa e a gente vai falar um pouquinho da sua história. A Revolução Russa começou com um regime autoritário do cesarismo. Mais ou menos depois de uma passeata envolvida principalmente por um padre, cerca de 200 pessoas morreram. Esse que hoje em dia a gente chama de Domingo Sangrento, certo? Com isso, o cesarismo caiu e por alguns anos ficou o governo provisório na Rússia. Um tempo depois, Lenin e os bolcheviques tomaram esse poder depois de muita adiação. Muito bem. Lenin, quando entrou no poder, ele deu terras aos que não tinham e também tirou algum dinheiro dos agricultores, meio que para fazer uma sociedade igualitária. E também Lenin tirou a Rússia da Primeira Guerra. Claro que algumas pessoas, obviamente, gostaram da decisão de Lenin ao tirar, mas eles perderam muitas terras nisso, então eles tiveram que fazer essa troca. Para poder sair da Primeira Guerra, eles deram um espaço para a Alemanha. Muito bem, por conta dessa mistura de às vezes bom, às vezes ruins, algumas pessoas gostavam dele, outras não, porque Lenin era tipo um Robin Hood da Rússia, entende? Ele tirava de alguns e dava para outros. Muito bem, com isso, o povo se revoltou contra ele de novo, começando então uma guerra civil. Nessa época, existiram dois exércitos. O exército branco, que era do povo que não apoiava o Lenin, e o exército vermelho, que seriam os militares. O que ocasionou, é claro, muitas guerras, muita morte, principalmente mortes por fome e frio. Então, o povo realmente meio que queria expulsar o Lenin logo de uma vez, porque não estava dando certo. Quando a guerra acabou, Lenin abriu o NPE. O que seria o NPE? A nova política econômica. Ele acaba anos após Lenin falecer. A Rússia começa o governo de Stalin. Com ele, o grande terror começou. O que é o grande terror? É a ideia da censura, o comunismo com puro roubo, não era mais o comunismo de Marx, mas sim tudo que as pessoas tinham, o governo pegava e utilizava nele mesmo, então não era mais um comunismo, era mais o povo vive e ganha para sobreviver e a gente pega o resto, era mais ou menos isso. E a burguesia tinha muita capital, então tipo assim, a burguesia, como eu comentei, eram as pessoas que ficavam com o que o povo não podia ter. O que sobrava do que as pessoas não precisavam para sobreviver ia para a burguesia, certo? E é claro, né, tinha muitos outros problemas, porque Stalin meio que matava muitas pessoas por conta da censura. Todas as pessoas que Stalin achava, lembrando, que estava contra o governo, ele ia lá e matava. Não precisava nem de um fator específico. As principais aliadas de Stalin, além da censura, era a tortura, como eu comentei. Que a tortura, eles torturavam muitas pessoas, e as pessoas, para poder meio que sair disso, parar com isso, elas faziam confissões falsas. Coisas que elas não faziam, mas elas estavam sofrendo tanto que elas decidiam fazer uma confissão falsa para morrer de vez. Era mais ou menos isso.
E é claro, né, uma forte propaganda. A gente tem um exemplo que é o Salvador da Pátria, né, que foi usado muito na época do governo de Stalin. Ele teve muita ajuda também da Igreja Católica, que era muito presente ainda na Rússia, então acabou que a Igreja Católica, para ela não ser desmantelada de vez, ela se uniu a Stalin, beleza? Muito bem, vamos pensar então no livro e os personagens. O primeiro personagem, oh meu Deus do céu. Muito bem, vamos falar agora então do livro e os seus personagens. O primeiro personagem que você tem contato no livro é o Sr. Jones, que, como eu comentei, que era o fazendeiro. Ele pode ser explicado como se fosse o cesarismo, que era toda essa época de contradições, uma monarquia não bem feita e etc. Depois, com o Napoleão, vai aparecer outro grupo de cachorros. Esse segundo grupo são o exército e a parte militar do governo. Os cavalos eu coloquei como se fossem os agricultores, que faziam de tudo, mas nunca ganhavam nada, que eram os que mais se forçavam ao trabalho, mas não ganhavam. E é o povo, no caso. Os porcos eu coloquei como a burguesia, os porcos em geral, no caso. Eles eram os que detinham o capital de Stalin, os que ganhavam tudo de mão beijada. O corvo, que aparece bem pouco, ele vai aparecer no começo e no final. Eu imagino que ele seja o padre e também a Igreja Católica, que dizia como existe um paraíso depois daqui, é só você trabalhar que você terá o seu paraíso. Eu coloquei como se fosse o padre, né? O Oscar, que é um dos porcos, ele vai ser a propaganda de Stalin. Então ele sempre vai estar falando, não, vocês estão errados, Stalin está certo. No caso, Napoleão, né? Napoleão nem sabe o que está fazendo. Olhem os dados, olhem os dados. É tipo isso. Então, é claro que era a propaganda. O Major, que é o porcão do começo do livro, que vai ser um dos primeiros animais a serem apresentados também, ele é o Karl Marx, que é o primeiro a falar sobre o comunismo e o que realmente falava sobre o comunismo, certo? Não sobre o que vai acabar virando como Stalin. Muito bem, o Snowball, eu fiquei muito em dúvida entre o Leon Trotsky e o Lenin, certo? Então, eu acredito que ele seja mais puxado pro Lenin, mas tem o Trotsky aí no meio, que eu acabei nem comentando na parte histórica. Muito bem, e o Napoleão, que é o nosso queridinho Napoleão, é o Joseph Stalin. Começou a época do terror na Rússia, que vai começar a época do terror na fazenda, que vai destruir todo mundo, é mais ou menos isso. E entre aspas, o resto, que são todos os outros animais, como a galinha, como as ovelhas e etc., o pato, vai ser os trabalhadores, ok? Eu posso falar também que o burro, em específico, ele também é do povo, né? Ele também entra em restos, mas ele é o povo que sabe o que está acontecendo, mas para não morrer e não ser torturado, ele vai ficar quieto e vai ser mostrado como censura. Ele é Depois que eles começaram a revolução, onde o Major foi retirado do cargo, né? Onde o Sr. Jones foi expulso, os animais começam a fazer os 7 mandamentos. Os 7 mandamentos, como o primeiro, todos que andam sobre 2 pernas são inimigos. Fica com isso na cabeça, certo? O segundo, todos que andam sobre 4 patas ou têm asas são amigos. Eu vou colocar aqui os 7 mandamentos para ficar mais fácil, certo? Vai estar aqui, bem bonitinho. Agora, durante o livro, durante as passagens, durante a história em si, você vai perceber que esses mandamentos vão começar a mudar. O primeiro mandamento que muda é: nenhum animal deve dormir em uma cama, que é o 4º mandamento. O que muda, né? O que vai diferenciar? Eles vão lá e vão colocar com lençóis do lado do mandamento. Por que eles vão colocar com lençóis?
Porque assim os porcos, a burguesia, vai dormir nas camas sem lençóis e vão dizer que está tudo certo, que está tudo bem. Vai lá o burro e vai ficar, meu Deus, isso não é certo. Aí chega o querido Oscar e vai dizer, não, eles estão certos, olhem os mandamentos, está escrito que é com lençóis, e etc. E assim vai mudando, né? Aqui vai estar as mudanças, e depois, o último mandamento, que é o pior, que é o que vai chocar a todos, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Esse mandamento pode ser usado hoje em dia na nossa sociedade, tá bom? Todo mundo é igual, todo mundo é ser humano, todo mundo tem não as mesmas condições, mas todo mundo tem um corpo que vive igual e etc. Porém, nenhum vai ter as mesmas condições, nenhum vai ter o mesmo privilégio, né, no caso. Muito bem, então, agora, falando sobre a pergunta específica que a professora deixou pra gente, qual animal eu sou? Eis a questão. Eu poderia olhar pra câmera e falar, eu sou o porco privilegiado, classe média alta, que tá fazendo uma faculdade privada, que tem a pele branca, que tem um celular para poder gravar esse vídeo e etc. Podia dizer que sim, mas eu espero que eu não seja. Eu queria muito não ser um porco. Eu queria dizer que eu sou um porco? Não. Eu queria dizer que eu sou um cavalo? Não. Eu queria dizer que eu sou um burro? Não. Não queria dizer que eu sou nenhum desses animais durante todo esse livro. Porque esse livro mostra a sociedade de hoje, é claro, né? Mostra como algumas pessoas conseguem ser e mostra também que a gente tá errado em não se opor ao que tá acontecendo, ao não se opor ao que tá acontecendo no governo, o que tá acontecendo na nossa democracia e etc. Assim, depois que eu li esse livro, eu acabei percebendo que eu não conseguiria ser um porco, eu não conseguiria fazer a mesma coisa que Napoleão fez, eu não conseguiria fazer a mesma coisa que o Lenin fez, porque eu sou o resto, eu sou um dos trabalhadores, eu sou uma pessoa que não tem opinião para nada e que eu queria criar opiniões, mas tenho medo de ser torturada, matada, etc. E tenho que fazer confissões falsas e tudo isso, então eu sou, no fim das contas, uma galinha. Eu nem tô na capa do livro, pra você ter uma ideia. E eu sou o resto, eu sou o que não presta, o trabalhador. E é isso, as minhas conclusões sobre o livro é que ele é muito bom, quem puder leia. Não pensei que seria tão bom. E ele é muito envolvente, teve muitas frases, falas do Napoleão que eu queria matar ele, fazer toicinho. Teve muitas coisas que eu fiquei indignada durante o livro e não podia fazer nada. É isso, quem puder leia, é maravilhoso.